quando a gente fala de mudança, a gente precisa estar com o coração aberto e se permitir ser moldado. E olha só, mudar é fantástico. Você poder mudar é fantástico. A gente só tem uma vida aqui na Terra, né? Se você ficar com aquele mundinho que você aprendeu desde criança, porque aprendeu dentro da sua cultura, dentro da sua criação, você não vai evoluir, né? Nós precisamos evoluir sempre. Então, eu gosto assim de transmitir para o pessoal que a gente tem uma vida livre, solta. Porque tem pessoas que entendem o seguinte: mas algumas coisas são muito fechadas, tal. Ao contrário, nós somos livres, nós somos espontâneos, nós temos naturalidade, nós não somos presos a culturas, a frescuras, isso pode, isso não pode. Não é assim. A gente entende o que é certo e faz por livre e espontânea vontade. Então é muito interessante entender isso. Então é bom saber que estão havendo mudanças. As mudanças, na verdade, elas são sempre proporcionais ao conhecimento que você vai adquirindo. Então, quanto mais conhecimento você for adquirindo, você vai mudando. É assim que funciona. A dor, ela nunca produz mudança, sabia disso? Tem gente que fala: eu estou sofrendo, então estou mudando. Não está mudando, não. A dor, ela nunca produz mudança. A dor, ela até produz o desejo de mudança em algumas pessoas. Que às vezes a pessoa com dor, ela produz um desejo de mudança, mas a dor em si, ela não produz mudança. O conhecimento, sim, é a semente para a mudança. O conhecimento é a semente para a mudança. Então, entenda que não será o tempo que vai criar a mudança, não é o tempo que vai fazer você mudar, não é nada disso. É o teu conhecimento que vai gerar mudança. Todos os dias da sua vida. Até você morrer. Mas eu vou mudar sempre? Vai mudar sempre. Vai mudar sempre. Nós podemos melhorar sempre. Sempre. Conforme você for mudando, você vai perceber como você tem que mudar mais. Isso é legal, isso é bacana. Isso não é ruim. É melhor do que você ficar num mundinho pequeno, num mundinho preso, na sua mente limitada. E hoje a gente vai falar muito de mente. Sabedoria é a habilidade de reconhecer diferenças. Isso é sabedoria. Habilidade de reconhecer diferenças. É a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Isso não necessariamente é conhecimento, mas é sabedoria. Quando você tem sabedoria, você consegue aproveitar as oportunidades. Tem gente que reclama que não tem oportunidade e tal. Olha só, a gente tem muita oportunidade na vida todos os dias, todas as horas. Quando você começa a adquirir conhecimento e começa a ter sabedoria, você passa a ter mais ousadia, mais coragem. E às vezes você tem que ter atitude. Às vezes não, nós temos sempre que ter atitude. E às vezes você não fazer nada, você também está tomando uma atitude. A atitude de não fazer nada. Foi atitude. Então olha só, nós temos que aproveitar as oportunidades. Muitas pessoas aqui podem estar perguntando o seguinte: o que será que Deus quer? O que será que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida e tal? E na verdade, Deus está te perguntando: o que é que você quer? Porque se nem você sabe o que você quer para a sua vida, entende a diferença? Já começa assim, né? Mas é bom. Você tem que entender que você precisa falar o que você quer. Você tem que saber se expressar. Quem não fala não conquista, não avança. Quem não tem atitude não vai além. Você tem que falar, você tem que conquistar, você tem que partir para dentro mesmo. Ter atitude. Porque o não você já tem na sua vida em qualquer circunstância. Você tem que buscar o sim, lutar pelo sim. Isso a gente ensina na venda, ensina em qualquer local. O cara entra, você já tem um não. E ele vai te falar uns 50 nãos antes de falar sim. Cabe a você desistir no primeiro não ou passar pelos 50 até chegar ao sim. Isso é luta, isso é coragem. Por isso, quando você está no departamento comercial, quando você está no telemarketing, na pesquisa, na venda, e seja professor, seja qualquer área, você tem muito a aprender contigo mesmo todos os dias. Se engana quem acha que, quando chegar lá eu vou aprender. Olha só, a grande maioria das coisas que eu aprendi foi no período de venda.
Porque eu pude estar com mais de 1000 clientes ao longo do tempo, frente a frente, sentindo cada um, percebendo a reação de cada um, percebendo a verdade do cliente, a mentira do cliente, percebendo o sentimento do cliente. Cara, não há nada mais fantástico. E depois que você vai ganhando esse conhecimento, fica mais fácil você conversar com qualquer outra pessoa. E você passa a perder o medo e perceber que todas as pessoas são passíveis de sentimentos. E você pode influenciar qualquer pessoa. Desde que você tenha coragem, atitude, busque conhecimento, tenha sabedoria. Então isso é sabedoria. E a sabedoria você pode adquirir de duas maneiras. De duas maneiras. Uma delas é com os seus próprios erros. Você erra, faz um feedback, percebe onde foi que você errou e não erra mais, busca a sabedoria. Ou você busca mentores. Então são nos erros e nos mentores que você pode buscar sabedoria. Como seriam os mentores? Você busca pessoas de referência, de verdade. Então, por exemplo, às vezes, uma pessoa, um grande líder com 70 anos, resolve escrever um livro, ou então passou a vida toda dele escrevendo um livro, sobre a vida dele, sobre as estratégias que ele usou, sobre a sabedoria que ele adquiriu, sobre todo o conhecimento na área dele, seja o que for. Ele levou 70 anos para descobrir aquilo tudo, mas se você comprar o livro dele e ler, em um dia, talvez, se você conseguir ler em um dia, você adquiriu aquela sabedoria. Olha aí. Então você pode adquirir no seu erro, que tem gente que gosta de cometer erro, eu prefiro analisar o erro do outro. Ou você pode adquirir em conhecimento, em palestras, observando os detalhes. Eu, quando estou com alguns líderes, algumas pessoas de influência, eu observo tudo. Não é nem bom ficar falando isso, senão o pessoal vai ficar reparando. Mas eu observo tudo. Eu observo o olhar, a postura, a forma de negociar, principalmente se a pessoa estiver em ação. Porque quando a pessoa está em descanso, ela tal, é uma coisa. Mas a pessoa está em ação, está em negociação, está em tal. Eu observo tudo. A forma que a pessoa fala, a forma que a pessoa se posiciona, todos os detalhes. Eu preciso aprender. E às vezes aquela pessoa não vai ter muito a me ensinar, mas alguma coisa ela vai ter a me ensinar. Ninguém é tão leigo que não tenha nada a ensinar, e nem ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender. Então, a gente tem que entender que todas essas coisas que eu falei são trabalhadas na nossa mente. A mente é o nosso campo de batalha. Todas as nossas batalhas são travadas primeiro na nossa mente. E olha só, você não tem como impedir de uma mensagem chegar na tua mente. A mente não tem filtro. Tudo que você recebe vai para a mente. Você pode cuidar e separar algumas coisas, mas inevitavelmente tudo que você recebe vai para a tua mente. Por isso a importância de não andar com determinadas pessoas, de não ser influenciado por determinado grupo de pessoas, de não ouvir determinadas coisas, de não assistir determinados programas. Porque não tem como você filtrar. Aliás, você não acha que tem como filtrar? Na mente, não. E outra coisa, o que vai para sua mente, ao longo do tempo, pode estar no seu subconsciente sem você perceber. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa mente. A nossa mente trabalha o tempo todo. E a sua mente precisa manter um foco. Ela tem que ter um foco. A nossa mente trabalha de duas maneiras, na imaginação e com a memória. A memória é aquilo que vem resgatando do passado. Você lembra de algo. E a imaginação é aquilo que te projeta o futuro. Então o ideal é você viver as coisas para frente, não para trás. Então só estou dando esses toques para a gente entender como é importante a nossa mente, como que funciona. Ela literalmente é um imã emocional. Tudo bate nela, tudo chega até ela. A nossa mente, você tem que entender a tua mente como um jardim. Você entender assim vai ficar mais fácil. É um jardim. E você é o jardineiro. Então você cuida da sua mente. Então no jardim, inevitavelmente, olha que interessante, inevitavelmente pode dar minhoca, bicho, fruto ruim, árvore com problema e tal. Você tem que cuidar, você tem que podar, você tem que arrancar ali, se tiver cobra, se tiver alguma coisa, senão vai te destruindo. Para que você tenha o seu jardim florido. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que eu falei hoje de manhã, e que vai fazer grande diferença na empresa
na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, com a sua família. E faz diferença para um governo, para uma nação, para um grupo de líderes, para um grupo de pessoas, para qualquer grupo que se firme como qualquer instituição ou uma denominação qualquer. Esse tema é fundamental. O tema é o poder da unidade e da visão. O poder da unidade e da visão. Por mais que a gente fale de visão e fale de unidade, muitos ainda não entenderam o verdadeiro poder que existe na visão e na unidade. Qualquer negócio de sucesso, qualquer companhia, qualquer organização, igreja, família, nação, qualquer coisa, só poderá ter um sucesso absoluto se tiver duas coisas: visão e unidade. Visão e unidade. Visão é você perceber esta tal coisa. Algumas pessoas entendem qual é o seu propósito, mas não creem. Algumas pessoas entendem o seu propósito, mas não creem de fato. Então não adianta. Não adianta. Olha só. É muito importante nós entendermos a visão. E quando eu falo de visão, eu não estou falando de vista. Eu estou falando de visão. Porque o dom maior que você tem não é o dom da vista. É o dom da visão. E você vai entender a importância da visão em qualquer situação. É o dom da visão. Porque a vista é a máxima capacidade que os seus olhos têm. E a visão é uma função do coração. O dom da vista é uma função dos olhos. E o dom da visão é uma função do coração. Não dos olhos. Não dos olhos. Os olhos mostram o que é. A visão mostra o que poderia ser. Vai prestando atenção na diferença. A visão, ela é uma fonte de esperança. É o fundamento da coragem. É a gasolina para a sua persistência. Essa é a visão. E o grande inimigo da tua visão é a sua vista. Porque a sua vista faz você ser incrédulo. Mas a visão não. A visão te estimula. A vista é limitada pela capacidade dos olhos. Com a visão, os limites são desconhecidos. Com a visão. A vista, ela pode te deprimir, pode te colocar mal, porque você visualiza algo e você fica mal. Eu estou mal com a situação, estou passando um problema ruim, mas com a visão você passa a ter coragem. Te encoraja a prosseguir. A vista te prende, te limita a quatro paredes. A visão você vê além. A vista te dá a noção exata de até onde os seus olhos podem alcançar. A visão te leva ao além. Com a vista, você pode ver uma situação horrível. Com a visão, você pode ver aquilo tudo transformando em maravilha. Se você entender que a visão é extremamente poderosa, você vai poder ter o poder na sua mão de transformar as coisas. A vista te leva ao presente. A visão te projeta ao futuro. Essa é a visão. Essa é a visão que você tem que ter. Não é a situação que você se encontra hoje. O importante não é o local onde nós estamos de fato, mas é a situação e o local para o qual nós estamos nos movendo. Essa é a nossa paixão, é entender a nossa visão, entender aonde nós podemos chegar. Então entenda, o maior inimigo da tua visão é a tua vista. Porque todos os dias você enxerga e isso limita a sua visão.
Porque às vezes você sai daqui motivado. Olha, fiquei motivado. E aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias. No 5º dia você está desmotivado. Por quê? Porque a sua vista limitou a sua visão. Talvez isso tenha acontecido com algumas pessoas aqui. Eu falei na sexta, no sábado o cara estava motivado, estava empolgado, eu gostei muito daquela palavra, estava motivado. Só que ele começou a ver com a sua visão uma dificuldade, um problema na sua casa, um problema no seu trabalho, o companheiro que não ajuda, o amigo que é um chato. E ele perdeu a pessoa perdeu aquela motivação de que ela pode transformar aquilo tudo. Acontece ou não acontece isso? A visão é algo fantástico. Nunca confie nos seus olhos. A sua visão é a tua fonte de esperança. A tua, não é minha, a tua fonte de esperança. Olha que interessante. A Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios 5. Não vou pegar a Bíblia nada não. 2 Coríntios 5 diz: nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. A Bíblia já dá essa dica. Diz que a gente vive pela fé, não pelo que vemos.